Olá, amigos! Hoje, dia 12 de dezembro de 2024, estamos de volta com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje a gente vai trazer aí para vocês tema ligado ao agro. Temos aí dados que foram divulgados sobre o PIB, perspectivas aí para o ano de 2025, e a gente vai trazer aí, então para vocês os dados referentes às commodities do agro e também as nossas análises. Vamos lá, pessoal. Moisés, André, tudo bem? Tudo bem, tudo certo? Tudo jóia, André? Vou começar porque foi divulgado hoje o terceiro levantamento da safra 2024-2025, é o boletim da safra de grãos da Conab. Então, eu tenho alguns dados aqui. Eu vou começar trazendo, então, com o feijão. Tem aqui a área estimada que cresceu em relação à estimativa anterior, 1,7%, a produtividade também, de 1.155 quilos por hectare, subiu 1,8% em relação à estimativa anterior, e a produção subiu 3,5%, 3.358,2 mil toneladas é o previsto, isso para o feijão. No arroz, a Conab prevê 1.766.100 mil hectares, 9,8% a mais, produtividade 3,5% a mais da estimativa anterior, para ficar em 6.828 quilos por hectare. Também a produção subiu 13,9% em relação à estimativa anterior, para 12.059,4 mil toneladas. Também temos estimativa para o milho. A Conab espera que a área cresça, diminuiu em relação à perspectiva anterior, 0,3%. Estimativa é de 20.982,6 mil hectares, com uma produtividade de 5.702 quilos por hectare, 3,7% a mais do que na estimativa anterior, e produção de 119.633,3 mil toneladas, 3,4% a mais do que a expectativa passada. Temos também o trigo. Trigo prevê-se, então, que a área seja de 3.061,7 mil hectares, ou 3 milhões, né? 11,9% a menos do que foi previsto no levantamento anterior. A produtividade aumentou, 2.634 quilos por hectare, 13% a mais. E a produção diminuiu, 8.064,6 mil toneladas, 0,4% a menos. E, para finalizar, nossa principal commodity, a soja, em relação à estimativa anterior, subiu 2,6%, área projetada 47.369,8 mil hectares, produtividade 3.509 quilos por hectare, 9,6% a mais do que a estimativa da anterior, né, do levantamento da Conab, e a produção 12,5% a mais, 166.211,1 mil toneladas. Então, 12,5% a mais, 166.211,1 milhões de toneladas. Então, essa é a perspectiva, conforme estão os dados que foram divulgados hoje aí, né? Nesse boletim da safra de grãos, terceiro levantamento da safra 2024-2025 da Conab. Agora, então, vamos às análises aí do André e do Lucas. Você sabe assim, ô Moisés, eu que sou um grande fã de café arábica, e essa variável que eu vou falar agora, ela está impactando de maneira bem forte na produção de café. Tanto é que temos uma previsão de quebra de safra muito próxima ao que houve lá em 1977, né, que trouxe o preço do café a um dos maiores valores por saca. E essa variável chama exatamente clima, né? Como que o clima, nos últimos anos, tem se tornado uma variável importantíssima para dentro dos modelos que vão determinar a produção, utilização de insumos, para que o Brasil continue tendo e continue sendo um celeiro agrícola a nível mundial, e tem uma grande importância nisso nos dias de hoje, né? Falando assim um pouco do clima ali que passou agora no período de novembro, especificamente para o Rio Grande do Sul, os volumes de chuva foram superiores a 150 milímetros no Paraná e Santa Catarina
e os volumes foram menores observados exatamente no Rio Grande do Sul. E, de uma maneira geral, os níveis de umidade no solo se encontram satisfatórios e as condições seguem aptas para o desenvolvimento da safra 24 e 25, que, conforme a Conab, tem uma previsão de ser uma safra melhor ainda do que foi a 23 e 24. Com relação à previsão de chuva, o prognóstico climático para o Brasil no período que abrange dezembro de 24, janeiro e fevereiro de 2025, para a região sul, são previstas chuvas próximas ou acima da média, em grande parte do Paraná, e também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Uma parte específica do Rio Grande do Sul estão sendo previstas volumes mais abaixo do que ocorreu no período anterior. Tá? Isso pode ter impacto na produção e na produtividade, e isso tem, obviamente, um efeito direto na questão de umidade do solo e para fazer com que tenham condições necessárias e suficientes para que a primeira safra ali no período de dezembro, janeiro e fevereiro seja bastante eficiente. Mas vamos aguardar, porque esses prognósticos também, os modelos matemáticos, e hoje com esse clima maluco, a gente sempre pode estrategicamente e estatisticamente dar uma errada nesses cálculos, né? Lucas? Pessoal, eu só queria fazer um complemento aqui à fala de vocês, acho que ficou muito bem avaliado, inclusive. Até estava acompanhando uma notícia agora de uma analista de mercado aí famosa que costuma trazer informações sobre a água, a Kellen Severo, e ela estava comentando justamente que para essa safra agora que a gente está de soja, enfim, de grãos aí no fechamento e perspectivas futuras, se tem uma estimativa de que possa se alcançar até 320 milhões de toneladas, né, a produção de grãos, né, no nosso país. Isso seria, se confirmar, né, o maior registro da história do Brasil até o momento, né? Então, fazendo parte disso aí, 166 milhões de toneladas seriam só a representação da soja, tá? Então, cerca de 50% de toda essa participação aí seria de soja. E como o próprio André comentou aí com relação ao clima, esse é o fator extremamente determinante quanto à produção de grãos do nosso país, né? Querendo ou não, se a gente tem um clima negativo, a gente tem uma quebra de safra muito grande. Se o clima é positivo, geralmente o que acontece são os registros de super safra, né? Então, levando tudo em consideração que converja para o lado positivo, essa é a estimativa, tá? Com relação também ao clima, eu gostaria de destacar aqui que a gente teve, né, no passado, aí, até o ano passado, os anos anteriores, houve no Rio Grande do Sul, principalmente, algumas questões de quebra de safra, principalmente na soja, né, onde que teve uma produção muito baixa, inclusive contribuiu para que o preço da soja tivesse um pico de alta, né, aí no passado recente. Quanto à questão relacionada também às carnes, ao boi especificamente, a gente até comentou sobre isso nos podcasts anteriores, nos programas anteriores. O clima foi um fator que foi extremamente determinante também, né? Eu até vinha conversando com um profissional da área aqui, um empresário da nossa região aqui do Fridal, frigorífico da Alpiva, que eles comentaram especificamente da prática, né, do mercado do boi gordo, onde que para você gerar a matéria-prima, digamos assim, vamos tratar o boi, você leva um período de 2 anos, no mínimo, onde que você tem que ter as matrizes, né, as fêmeas, as mães, que geram o terneiro, né, e do bezerro, né, do terneiro, do bezerro, ele vai levar até 2 anos para entrar no processo de engorda, né, para ele ficar pronto. Então, você tem uma certa defasagem do período onde que você produz, né, o bezerro, né, não é a palavra produz, não estaria certo, mas para trazer esse entendimento, você gera o bezerro para ele entrar na parte de recria, onde que ele vai sim aí passar o período de engorda para ir para o mercado, né. Então, foi em grande parte essa defasagem aí que houve do início do ano para cá, onde que se levou esse tempo e essa indisponibilidade de produto no mercado que levou a
um aumento dos preços agora até do mês de novembro para cá. Já houve aí uma expectativa de que os registros da primeira dezena do mês de dezembro já trouxe uma queda de 10% no preço da arroba do boi, né? Isso aí segundo dados trazidos pela própria Kellen Severo há alguns minutos atrás, tá? Então, pessoal, de minha análise, seria isso por hora. Vocês têm mais algo a declarar aí, André, Moisés? Sim, eu queria acrescentar algumas informações, se vocês me permitem, que antes o André falou do café. Claro. E eu queria, antes da outra informação, trazer sobre o café, porque teve uma informação importante no CPE Exalc USP sobre o café, né? Que uma das coisas que está acontecendo, por exemplo, é de que o café está com um preço expressivo ao longo deste ano de 2024. Inclusive, a gente viu, né, que o café foi um dos produtos que teve um aumento e que impactou ali nos alimentos e bebidas no IPCA nessa semana, na terça-feira que saiu. Só que tem um detalhe que os pesquisadores do CPEA captaram, que foi o seguinte, que o poder de compra, o poder de compra dos cafeicultores brasileiros frente aos insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, está crescendo neste ano. E em relação à ureia, o produtor precisa de 1,59 saca de café arábica, por exemplo, para adquirir 1 tonelada de insumo. E o CPEA diz que é o momento mais favorável para o cafeicultor se considerar a série histórica, por exemplo, para esse insumo chamado ureia, né, que é a ureia para produzir o café. Então, o que acontece? A gente vê que tem aí uma relação positiva do poder de compra ou do poder do que está sendo recebido do preço do café em relação aos insumos. Então, os insumos ficaram mais baratos. E isso se deve justamente aos cenários produtivos, né? Do Brasil, externo também, a demanda que está bastante alta, a oferta pressionada, os estoques mundiais de café têm volumes baixos, e isso aumenta o preço do café e dá poder de compra para o produtor de café. E isso também pode explicar o preço do café, também tem a ver com oferta e demanda. Então, sobre café era isso, para finalizar. E a outra informação, que eu não vou me aprofundar, mas só para passar a informação de que, assim como a Conab falou hoje do levantamento de grãos, o IBGE também teve estimativas hoje que foram divulgadas, né? A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2024, segundo o IBGE, divulgou hoje, deve totalizar 294,3 milhões de toneladas, 6,7% menor do que a obtida em 2023. Redução de 21,1 milhões de toneladas, só que 0,2% acima da estimativa que estava sendo estimada em outubro. E a área a ser colhida, 79,1 milhões de hectares, crescimento de 1,6% frente à área colhida em 2023, aumento de 1 milhão e 200 mil hectares e acréscimo de 0,5% em relação ao mês de outubro. E aí os três principais produtos, né, arroz, milho, soja, somados, que são 92,1% da estimativa da produção, respondem por 87,2% da área a ser colhida, teve aumento de 16,2% em relação a 2023 de estimativas, então, para essas culturas. Então, essas as informações que eu queria passar, só para finalizar aí, já que foi divulgado hoje também, do IBGE. André, Lucas. Vamos comemorar uma notícia boa da semana, que é a produção agrícola. Isso aí. Exatamente. Em meio a tantas preocupações aí e possíveis desafios para 2025, então, como sempre, a gente tem aí o agro salvando o nosso país, né? Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.